Ele era um milionário arrogante, acostumado a controlar tudo, menos o próprio filho, que vivia isolado em silêncio absoluto. Ela, uma simples garçonete negra, foi ridicularizada por tentar se aproximar do menino. Mas o que ninguém esperava era que, naquele dia, ela faria o impossível acontecer diante dos olhos de todos. Era fim de tarde em Manhattan. A cidade pulsava como sempre, buzinas, passos apressados, sirenes ao longe. Dentro de um restaurante elegante perto da Quinta Avenida, o clima era outro. Sofisticação, silêncio confortável e pratos caros. Ali dentro, quem não tivesse aparência ou status era quase invisível. Ruth já sabia disso. Negra, 29 anos, olhos atentos e postura firme, ela trabalhava ali há pouco mais de 1 ano. Cada bandeja carregada era uma prova de resistência. Ela não sonhava com luxo, sonhava com dignidade. Vivia em um pequeno apartamento no Harlem com o irmão mais novo, Eli, que tinha uma condição neurológica severa. O mundo sempre foi duro, mas Ruth havia aprendido a ser mais forte. Naquela tarde, 2 clientes chamaram a atenção ao entrarem. Um homem de presença marcante, cabelos grisalhos bem penteados, terno escuro feito sob medida. Ao seu lado, um menino franzino, de olhar vazio e passos lentos. O homem era Charles Whitmore, um dos empresários mais ricos do setor de tecnologia. Viúvo, criava o filho sozinho desde que a esposa morrera num acidente de carro. O menino era Lucas, 8 anos, diagnosticado com uma condição do espectro autista. Nunca falou uma palavra, nunca olhou alguém nos olhos. Parecia viver num mundo só dele. Ruth os reconheceu de outras visitas. Sempre sentavam na mesma mesa perto da janela. Sempre pediam o mesmo prato. Sempre saíam calados. Mas havia algo naquele menino que mexia com ela. Algo que ela conhecia bem. Ela se aproximou com delicadeza, bloco de pedidos em mãos. Boa tarde. Posso anotar? Charles não ergueu o olhar. O de sempre. Para ele também. Por favor, sem conversas, sem tentativas de interação. Ele não fala, nem reage. Já aceitamos isso. Ruth manteve o profissionalismo, mas o tom de desprezo soou como um tapa. Olhou discretamente para Lucas. Ele estava com fones no ouvido, encarando o vazio. Mas por 1 segundo, apenas 1 segundo, seus olhos cruzaram com os dela. Foi rápido, mas Ruth sentiu. Ao retornar com os pedidos, ela não resistiu. Se abaixou ao lado de Lucas, pousou o prato com calma e disse baixinho: Oi, Lucas. Meu nome é Ruth. Gosto da sua camiseta. Azul é minha cor favorita. Charles riu alto. Moça, você realmente acha que vai arrancar alguma coisa dele? Sabe quantos profissionais tentaram? Médicos de Harvard, terapeutas de renome. Ninguém conseguiu. Você é só uma garçonete. Sirva a comida e pronto. A frase ecoou no salão. Alguns clientes olharam de lado. Ruth se levantou com elegância, segurando a humilhação no peito. Às vezes, senhor, quem mais escuta é quem menos fala. Respondeu com firmeza e saiu. No fundo do restaurante, perto da cozinha, Ruth desabafou com o colega de trabalho. Ele olha para esse menino como se fosse um problema, não como uma criança. E você vai se envolver? Perguntou o amigo preocupado. Eu já estou envolvida. Eu vejo meu irmão naquele menino. Naquela noite, Ruth não conseguiu dormir. Lembrou-se das vezes em que cantava para Eli e ele mexia os dedos, como se tentasse dançar. Lembrou da primeira vez que ele olhou nos olhos dela por mais de 5 segundos. Pequenas vitórias que só quem ama de verdade consegue enxergar. E ali, naquele restaurante de gente rica, Ruth viu que talvez pudesse dar ao pequeno Lucas algo que ninguém jamais conseguiu: atenção verdadeira. O sol já começava a nascer quando Lucas abriu os olhos. Seu quarto era grande, silencioso, cheio de brinquedos caros e prateleiras com livros que ele nunca leu. As janelas de vidro refletiam a cidade lá fora, viva e agitada. Mas o ambiente ali dentro era frio, tudo impecável, tudo estéril, como se fosse feito para ser observado, não vivido.
Charles, seu pai, estava na cozinha com a governanta. Lia e-mails no tablet, como sempre. A presença do filho era quase um detalhe. Era evidente que o homem amava o menino, mas não sabia como lidar com ele. Sua forma de demonstrar cuidado era contratar os melhores especialistas, oferecer os melhores tratamentos, mas nunca olhar nos olhos do próprio filho por mais de 2 segundos. Lucas se sentou à mesa, em silêncio. A governanta colocou o prato com ovos mexidos e frutas cortadas, mas ele apenas ficou encarando o garfo. Nada no mundo externo parecia fazer sentido para ele. Até mesmo a textura da toalha ou o som do garfo no prato podiam ser incômodos demais. Charles nem percebeu, ou fingiu não perceber. Ele apenas se levantou e anunciou: "Hoje temos reunião com a nova terapeuta, às 10 horas. Espero que ela ao menos saiba o que está fazendo." Era sempre assim. Especialistas vinham e iam. Tentavam protocolos, atividades, testes. Alguns falavam com entusiasmo, outros apenas cumpriam o contrato. E no final, Lucas seguia igual, quieto, imóvel, como se o mundo inteiro gritasse e ele escolhesse se proteger dentro de si. Na sala de atendimento, a terapeuta começou com objetos coloridos e estímulos visuais. Lucas nem piscava. Olhava para a parede como se fosse mais interessante. Charles, sentado no canto, suspirava impaciente. Após 40 minutos, a mulher se levantou com um sorriso falso. "Vamos tentar uma nova abordagem na próxima sessão, Sr. Whitmore. Ainda é cedo." Ele assentiu, pegou o filho pela mão e saiu do consultório como se fosse uma reunião corporativa mal sucedida. No carro, o silêncio era pesado. O motorista não ousava falar. Lucas olhava para fora, para os prédios, os semáforos, as pessoas com seus fones de ouvido e passos apressados. Aquilo, tudo parecia um filme sem som. Ao chegarem em casa, Charles subiu direto para o escritório. Lucas ficou na sala, com a televisão ligada em um canal infantil. As cores vibrantes piscavam, mas os sons não pareciam alcançá-lo. A babá chegou e tentou puxar conversa, mas Lucas apenas se levantou e foi para o quarto. Se encolheu embaixo da escrivaninha e ficou ali, abraçado ao próprio joelho, onde o barulho do mundo era mais distante. Enquanto isso, Ruth seguia com seu dia. Turno da manhã no restaurante. Os pés doíam, o cansaço acumulava, mas o pensamento estava em Lucas. Ela não sabia explicar, mas havia algo naquele menino que despertava uma urgência dentro dela. Era como se ele estivesse gritando por dentro e só ela conseguisse ouvir. No fim do expediente, Ruth passou no mercado e comprou algumas frutas para ele. Chegando em casa, encontrou o irmão no sofá, balançando levemente o corpo ao som da mesma música que ele ouvia há meses. Era uma melodia suave, instrumental, que parecia acalmá-lo. Ela se aproximou e perguntou: "Posso dançar com você?" Ele sorriu. Não verbalmente, mas com os olhos. Levantou-se com dificuldade e, por alguns segundos, dançou com a irmã. Ruth sabia que aquilo não era normal. Era raro, um momento que muitos chamariam de pequeno, mas para ela era tudo. Ali surgiu uma ideia. Na manhã seguinte, ao chegar no restaurante, ela colocou aquela mesma música no celular e escondeu o fone no bolso. Não tinha certeza do que faria com aquilo, mas sentia que podia ser útil. Ao meio-dia, como um relógio, Charles e Lucas chegaram. Sentaram-se na mesma mesa. Ruth se aproximou, dessa vez mais determinada. Entregou o cardápio com educação, mas se virou discretamente para Lucas. "Bom te ver de novo, Lucas. Eu trouxe uma música. Talvez você goste." Charles franziu o senho. "Moça, já conversamos sobre isso. Ele não interage. Por favor, evite..." Mas ela já havia colocado o celular na beirada da bandeja. Uma melodia suave começou a tocar. Lucas olhou para o som. Pela primeira vez, seus olhos se fixaram em algo com atenção. Não na tela, mas no som. Ruth se agachou devagar, sem invadir, o espaço do menino.
Essa é a música que meu irmão escuta quando quer sorrir. Você também pode, se quiser. Charles observava de longe, sem entender. Lucas estendeu a mão e encostou levemente no celular. Era um gesto simples, mas para quem nunca reagia a nada, era como um grito de presença. Ruth não disse nada, apenas sorriu e se afastou, deixando a música tocando. Naquela tarde, pela primeira vez, Lucas não balançou o corpo aleatoriamente. Ele mexeu os pés de leve, como se seguisse um ritmo. Ruth observava de longe com o coração acelerado. Charles, desconfiado, apenas ficou em silêncio. Algo estava mudando, e ninguém ali estava preparado para o que viria. O ambiente no restaurante começava a mudar sempre que Charles e Lucas apareciam. Ruth percebia os olhares dos colegas. Alguns cochichavam, outros apenas a observavam de longe, curiosos com a ousadia dela em continuar tentando se aproximar daquele menino inalcançável, como diziam. Mas Ruth não se importava. A cada passo, cada mínimo gesto de Lucas era como um fio de luz. E quando se convive com o silêncio por tanto tempo, até o mais breve sussurro ganha o peso de um grito. Naquela tarde, antes do turno começar, Ruth preparava as mesas quando foi abordada por Jenna, outra garçonete do restaurante. Você tem coragem, viu? Aquela criança dá até medo de olhar. E o pai, então? Arrogante daquele jeito? Ruth olhou com firmeza, mas sem perder a ternura. Sabe o que dá medo mesmo, Jenna? Ver uma criança presa dentro do próprio corpo e ninguém tentando alcançá-la. Jenna fez um gesto de desdém e voltou ao serviço. Ruth terminou de arrumar os talheres e pegou o celular no bolso. Olhou mais uma vez para a música que havia tocado no dia anterior. Pensou em mudar, mas resolveu confiar no instinto. Lucas tinha respondido àquela melodia. Ainda que de forma sutil, havia sido real. Às 12h30, como de costume, Charles chegou com o filho. O restaurante não estava tão cheio quanto nos outros dias. Ruth se aproximou com serenidade. Boa tarde, senhores. Posso anotar o de sempre? Charles a encarou por alguns segundos. Estava mais sério que o habitual. Só se prometer que vai deixar meu filho em paz. O comentário cortou o ar. Ruth não respondeu de imediato. Respirou fundo e com uma voz firme disse: Não estou tentando atrapalhar. Estou tentando ajudar. É diferente. Charles riu com desprezo. Ajudar? Moça, você serve pratos. Eu gasto milhares com especialistas que estudaram anos para entender crianças como ele. E mesmo assim, nada. Não se iluda. Ela abaixou os olhos, não por medo, mas por respeito. Então, com calma, olhou para Lucas e respondeu, sem dirigir a palavra diretamente ao pai. Eu cresci com alguém como ele, meu irmão. Ninguém acreditava que ele podia reagir. Hoje ele dança comigo toda noite. O mundo não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, ele só precisa de quem escute com o coração. Charles pareceu desconcertado, mas não retrucou. Apenas assentiu com um gesto seco. Ruth se afastou para buscar os pratos. Na cozinha, seu colega Ramon a puxou discretamente. Você é louca, Ruth. Ele pode mandar você embora. Ela respondeu quase num sussurro. Se ele fizer isso, que seja por tentar amar alguém que o mundo esqueceu. Mais tarde, após servir os pratos, Ruth colocou novamente a música em volume baixo, apenas para que Lucas pudesse ouvir. Ficou de pé, um pouco mais afastada, sem forçar a interação, apenas observando. E foi ali que algo inesperado aconteceu. Lucas pegou um pedaço do pão e o mergulhou no molho com delicadeza, algo que ele nunca fazia sem ajuda. Charles percebeu, franziu a testa, mas não disse nada. Depois, Lucas olhou diretamente para Ruth. 1 segundo, 2, 3. Era como se algo estivesse se abrindo, como se, pela primeira vez, ele dissesse, estou aqui. Naquela noite, já em casa, Charles se trancou no escritório. Ligou para o terapeuta. Ele olhou nos olhos de uma estranha hoje e reagiu à música que ela tocou. Isso é excelente, respondeu o profissional animado.
Pode ser um avanço. Talvez ela tenha encontrado um estímulo afetivo. Charles não sabia o que sentir. Por um lado, esperava esse momento há anos. Por outro, se sentia inútil, como se tudo o que havia feito, hospitais, escolas, tecnologia, fosse nada diante de uma simples garçonete com um celular no bolso. No dia seguinte, Ruth voltou ao trabalho decidida. Levou uma pequena caixa de madeira com blocos coloridos, iguais aos que usava com o irmão. Sabia que era arriscado, mas precisava tentar. Ao se aproximar da mesa de Lucas, ela colocou os blocos discretamente sobre a bandeja e sussurrou: "Lucas, se quiser brincar, eu fico aqui do lado. Sem pressa, sem barulho." Charles não comentou nada, apenas observou, com uma expressão indecifrável. Lucas tocou um dos blocos com a ponta dos dedos, girou-o levemente, depois colocou outro ao lado. E então, algo ainda mais surpreendente, ele empilhou 3 blocos com uma precisão que demonstrava concentração. Ruth mordeu os lábios para conter as lágrimas e, num gesto de respeito, se afastou. Quando terminou o turno, Charles a chamou antes que ela saísse. "Espere", disse ele sem arrogância, mas com um certo desconforto. "Sobre o que você disse ontem sobre o seu irmão. Ele melhorou?" Ruth assentiu. "Melhorou porque eu aprendi a amar ele como ele precisava, não como eu queria." Charles ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, apenas disse: "Até amanhã." Foi a primeira vez que ele não a tratou como invisível. Na manhã seguinte, Ruth acordou mais cedo do que de costume. Havia algo diferente em seu peito, uma mistura de nervosismo e esperança. Ela passou mais tempo em frente ao espelho, ajeitou o cabelo com cuidado e vestiu a camisa branca do uniforme com mais atenção que o habitual. Antes de sair, passou no quarto de Eli, que ainda dormia, e beijou-lhe a testa. "Hoje é dia de dançar, meu pequeno. Por você e por outro garotinho que também precisa disso." O caminho até o restaurante parecia mais curto. Ruth chegou antes do horário e pediu ao gerente para arrumar uma mesa especial, com um pouco mais de espaço ao redor. Disse que seria melhor para um cliente que tinha necessidades especiais. O gerente, embora relutante, concordou. Às 12h30, Charles e Lucas chegaram. O empresário notou que não era a mesa de sempre. "Por que essa mudança?" "Achei que aqui o Lucas teria mais conforto. Tem menos luz direta e mais espaço para se movimentar", respondeu Ruth com gentileza. Charles não comentou. Sentou-se. Lucas também. Como de costume, o menino mantinha o olhar no vazio, balançando levemente o corpo. Ruth trouxe os pratos, colocou a música no celular discretamente e, dessa vez, sem dizer nada, colocou um par de pequenos sinos de pulso sobre a mesa, iguais aos que usava com o irmão em casa durante as sessões de estimulação motora. Não forçou, apenas deixou lá. Lucas tocou um dos sinos, curioso com o som. Um leve tilintar ecoou e ele sorriu. Ruth viu. Não foi um sorriso largo, foi sutil, quase imperceptível, mas para ela foi como se o sol tivesse invadido o salão. Ela então se virou para Charles. "Sr. Whitmore, eu sei que pode parecer ousado, mas posso tentar dançar com ele? Só por um momento. Prometo que se ele se incomodar, eu paro." Charles bufou. Revirou os olhos, cruzou os braços. "Sério isso? Você quer dançar no meio do restaurante com meu filho? Só por um minuto, eu prometo. Isso é um absurdo. Você está brincando com o sofrimento dele. Ele não entende, não reage, não acompanha. Isso é ridículo." A palavra ridículo ecoou com força. Vários clientes olharam. Ruth sentiu o rosto queimar, mas não recuou. "Eu não estou brincando com o sofrimento dele. Estou tentando fazer algo que ninguém fez. Acreditar nele." Charles ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com ironia, disse: "Vá em frente. Se acha que consegue, mostre para todo mundo o milagre da garçonete." Ruth se abaixou, estendeu a mão para Lucas e disse com ternura: "Lucas, essa música tem passos. A gente pode só mexer os pés, se você quiser."
Ele olhou para ela, com calma, e pela primeira vez, não recuou. Ruth se levantou, colocou um dos sinos no pulso e começou a mover, os pés lentamente no ritmo da música. Nada extravagante, apenas um balanço suave. Lucas a observava, curioso. Ainda sentado, começou a mexer um pé, depois o outro. O som do sino o fazia sorrir. Ruth então se ajoelhou novamente. "Posso segurar sua mão?" Ele estendeu, um gesto pequeno, mas gigantesco. Ruth o ajudou a levantar. Devagar começou a se mover com ele. Um passo para frente, outro para trás. Os sinos tocavam suavemente, acompanhando o ritmo. Ruth conduzia com delicadeza, sem pressionar, respeitando cada reação. O restaurante inteiro parou. Alguns clientes tiraram os celulares. Outros seguravam as lágrimas. Até os funcionários pararam atrás do balcão, observando em silêncio absoluto. Lucas deu uma volta completa, segurando as mãos de Ruth. Não era uma coreografia, era liberdade, era expressão, era milagre. Charles, do outro lado da mesa, levantou-se. A expressão no rosto era um misto de choque, incredulidade e emoção reprimida. Ele nunca tinha visto o filho sorrir daquele jeito. Nunca o viu se mover com tanta leveza, tanta presença. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. Ele não conseguia disfarçar. A dança durou 2 minutos, mas para Charles pareceu uma eternidade. Para Ruth, foi a confirmação de tudo o que sempre acreditou. Ao final, Lucas sentou-se novamente. Respirava ofegante, mas estava tranquilo. Ruth ajoelhou ao lado dele e sussurrou: "Obrigada, Lucas. Você é incrível." Charles se aproximou, ainda sem conseguir falar. Tentou dizer algo, mas apenas balançou a cabeça, emocionado. Na cozinha, os colegas aplaudiam discretamente. Um cliente se levantou e disse: "Eu não sei o que você fez, moça, mas foi a coisa mais linda que eu já vi aqui dentro." Ruth apenas sorriu. Sabia que aquele momento não era sobre ela. Era sobre o menino que todos haviam desistido e que, enfim, estava aprendendo a dançar. O restaurante continuava em silêncio, mesmo depois da breve dança. A sensação que pairava no ar era a de ter testemunhado algo raro, algo que ninguém ali seria capaz de explicar com palavras. Ruth ajudou Lucas a sentar novamente, recolheu discretamente os sinos e o celular com a música ainda pausada. Charles permanecia de pé, o olhar perdido, a expressão antes arrogante, blindada, agora exposta, frágil. Seu queixo tremia, os olhos vermelhos. Era um homem desmoronando por dentro. Ruth estava prestes a se afastar quando ele a chamou. Sua voz era outra, baixa, quebrada. "Espere, por favor." Ela se virou lentamente, segurando a bandeja contra o peito. Charles engoliu em seco. Olhou para o filho, que agora mordiscava um pedaço de pão com as mãos ainda em movimento, como se estivesse absorvendo tudo o que havia acontecido. "Eu não sei", começou Charles, procurando palavras. "Eu não sei o que você fez. Eu nunca vi ele assim. Nunca." Ruth manteve o silêncio. Aquilo não era o momento de interromper. Era o momento de escutar. Quando minha esposa morreu, ele parou de reagir, de olhar para mim, de sorrir. Eu tentei de tudo. Médicos, escolas, especialistas, tecnologia. Mas era como se nada bastasse. Ele fez uma pausa. Os olhos marejados. O rosto antes altivo, agora mostrava cada ruga, cada peso que o tempo deixou. "E aí vem você, com um celular, uma música e..." A voz falhou. "Ele dançou com você." Ruth se aproximou com suavidade, não por vaidade, mas por compaixão. "Sr. Whitmore, ele só precisava de alguém que não desistisse no primeiro não." Charles passou as mãos no rosto, tentando se recompor. Depois, se ajoelhou ao lado do filho, algo que nunca havia feito. Olhou nos olhos dele e, com a voz embargada, disse:
Desculpa, filho, me perdoa por ter achado que você era o problema quando, na verdade, o problema era eu. Lucas olhou para o pai. Não respondeu com palavras, mas colocou a mão sobre a perna dele. Um gesto simples, espontâneo, que fez Charles desabar. Ruth discretamente recuou. Aquele era um momento entre pai e filho, algo que nem ela poderia interferir. Mais tarde, já no fim do expediente, Charles pediu para falar com ela novamente. Não como cliente, mas como homem. Eu fui grosseiro com você, arrogante, preconceituoso, e ainda assim, você escolheu olhar para o meu filho como uma criança, não como um diagnóstico. Obrigado. Ruth assentiu, emocionada. Ele é uma criança, e crianças só precisam de amor de verdade. Charles respirou fundo. Depois, olhou nos olhos dela e disse: eu não quero que isso termine aqui. Você tem algo que ninguém teve. Uma conexão com ele. Algo real. Você aceitaria vir à nossa casa? Passar um tempo com ele? Como uma acompanhante, uma cuidadora? Eu pago o que for. Ruth hesitou. Não por dinheiro, mas por consciência. Eu não faço isso por pagamento, Senhor. Eu faço porque me importo. Então, aceite. Como uma oportunidade de cuidar de quem precisa, de fazer mais do que servir pratos. Ele respondeu. Ela pensou por alguns segundos, olhou para a mesa onde Lucas agora desenhava linhas aleatórias num guardanapo e disse: se for pelo bem dele, eu aceito. Charles estendeu a mão. Bem-vinda. Naquela noite, Ruth voltou para casa com os olhos marejados. Não era só por Lucas, era também por ela. Pela primeira vez em anos, alguém reconheceu seu valor além do uniforme, além da cor da pele, além do preconceito. E no coração de Manhattan, um novo capítulo começava, onde o amor, a paciência e a coragem de uma mulher simples estavam prestes a transformar não só a vida de uma criança, mas também a de um homem que achava que já tinha tudo. A casa dos Whitmore era como se espera da morada de um magnata da tecnologia. Ampla, silenciosa e com tudo automatizado. Portões que se abriam com um comando de voz, sensores de presença em cada cômodo, quadros modernos nas paredes e móveis de design europeu. Mas apesar de toda a sofisticação, havia um vazio que nem o mármore mais caro conseguia esconder. Ruth chegou no horário combinado. Usava roupas simples, mas bem cuidadas. Carregava uma mochila com materiais que usava com Eli. Brinquedos sensoriais, livros com texturas, algumas músicas no celular e o inseparável par de sinos. Charles a recebeu formalmente, sem sorrisos, mas com respeito. Pode se sentir à vontade. A casa é grande, mas Lucas costuma ficar mais no quarto dele ou na sala de TV. Ele tem uma rotina inflexível. Ruth sorriu confiante. Crianças gostam de rotina, mas também gostam de surpresas, se forem dadas com carinho. Ela foi conduzida até o quarto de Lucas. O menino estava sentado no chão, rodeado de blocos, alinhando-os cuidadosamente por cor. Ruth observou sem interromper. Sentou-se a certa distância e começou a empilhar os blocos de maneira diferente. O som dos cubos batendo chamou a atenção de Lucas, que a olhou de soslaio. Com o tempo, ele se aproximou. Tocou no bloco que ela segurava. Ruth então colocou uma música suave, a mesma de sempre. Lucas reagiu como antes. Parou de balançar o corpo, prestou atenção. Ruth começou a mover os braços devagar, ao ritmo da melodia, e estendeu um dos sinos. Lucas pegou. Amarrado ao pulso, o objeto tilintava a cada pequeno movimento. Ela se levantou devagar. Lucas acompanhou com os olhos. Ruth começou a dançar de forma sutil, como uma folha ao vento, e esperou. Aos poucos, Lucas levantou. Sem pressa, os sinos tocavam a cada passo, e pela primeira vez fora do restaurante, eles dançaram. Não era uma dança ensaiada. Era uma conversa em movimento, um entendimento que dispensava palavras. Ruth girava lentamente, e Lucas imitava. Ela balançava os braços, ele também. E quando a música terminou,
Lucas sorriu, dessa vez com o rosto inteiro. Charles, que observava da porta entreaberta, levou a mão ao peito. Não era dor física, era outra coisa. Uma emoção bruta, esquecida há anos. A cena era simples, mas parecia milagre. Ele nunca fez isso nem com a mãe, murmurou, como se falasse com o próprio coração. Nos dias seguintes, a presença de Ruth virou parte da rotina. Pela manhã, ela ajudava Lucas nas atividades básicas. À tarde, músicas, jogos, blocos, sempre com leveza, sem pressão. Charles começou a aparecer mais. Primeiro por curiosidade, depois por escolha. Passava alguns minutos observando, depois se arriscava a interagir. Um dia, Ruth o encorajou. Tente cantar com ele, mesmo que pareça bobo. Eu não sei cantar. Ele também não. Por isso é perfeito. Charles tentou. A voz saiu rouca, tímida. Mas Lucas riu alto. O som do riso dele foi como uma chuva depois de anos de seca. Ruth não conteve as lágrimas. Num fim de tarde, após mais uma sessão de brincadeiras, Ruth se preparava para ir embora. Charles a acompanhou até a porta. Você mudou a vida do meu filho. Ele é quem está se permitindo mudar. Não, você trouxe algo que estava perdido aqui dentro. Ele apontou para o próprio peito. Há muito tempo. O silêncio entre os dois foi longo, mas confortável. Ruth sorriu. Às vezes é só preciso alguém que veja a criança e não o problema. Charles assentiu. Aceitaria jantar aqui um dia desses, só nós três, como agradecimento. Ruth pensou por um segundo. Se tiver sobremesa, eu aceito. Os dois riram, pela primeira vez, juntos. O jantar chegou no final de uma semana transformadora. A casa de Charles, antes fria e silenciosa, agora tinha sons suaves no ar, risadas ocasionais, passos apressados de uma criança redescobrindo o mundo. Ruth chegava e era recebida por Lucas com um leve sorriso e, às vezes, até um gesto de mão. Cada pequeno avanço era celebrado com discrição, mas com uma alegria genuína. Naquela noite, a mesa de jantar estava posta com elegância. Não era uma recepção luxuosa, era íntima, acolhedora. Charles se esforçou para preparar algo simples com a ajuda da governanta. Ruth chegou pontualmente usando um vestido floral leve. Nada extravagante, mas diferente do uniforme branco de sempre. Lucas correu até ela, pegou sua mão e a levou direto até a sala, onde a música já tocava baixinho. Era como se aquele espaço já fosse deles. Durante o jantar, Charles estava diferente, mais presente. Observava cada gesto de Ruth com atenção. Não era só admiração, era um misto de gratidão, respeito e algo que ele ainda não ousava admitir. Você transformou esta casa, Ruth, disse ele com sinceridade nos olhos. Eu só dei ao Lucas um motivo para sorrir. O resto foi ele quem fez. E você também me deu motivos para parar, respirar, pensar, coisa que eu não fazia há anos. A conversa fluiu com naturalidade. Ruth contou histórias de Eli, dos desafios, das alegrias simples. Charles, pela primeira vez, falou da esposa com dor, mas sem rancor. Disse que desde que a perdeu, não sabia mais o que era vida de verdade. Eu me tornei uma máquina, empresa, agenda, números, e me escondi atrás disso para não sentir. Mas o Lucas sentiu e esperou por você esse tempo todo. Essas palavras entraram fundo em Charles. Ele olhou para o filho, agora desenhando com tranquilidade no tapete da sala, e os olhos marejaram. Eu falhei com ele, Ruth, com meu próprio filho. Não. Você tentou como sabia. Agora está aprendendo um novo jeito. Depois do jantar, Lucas se aproximou de Ruth, puxou sua mão e encostou a cabeça no ombro dela. Um gesto tão simples, mas que para Charles foi como um abraço de anos reprimidos. Ele não aguentou. As lágrimas vieram, silenciosas, mas quentes. Ruth o viu e se aproximou sem julgamentos. Eu
Eu ria de você, lembra? Aquela vez no restaurante. Eu fui cruel, mesquinho. E você me perdoou. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu precisava que você enxergasse o filho que tem. Charles se ajoelhou ao lado dela, segurou suas mãos com firmeza. Ruth, eu não só te peço perdão, eu te agradeço por devolver meu filho e por devolver a mim mesmo. Naquele momento, o toque das mãos entre os dois durou mais do que o necessário. Não era paixão, ainda não. Era uma conexão nascida do respeito, da dor compartilhada, da admiração que cresce em silêncio. Naquela noite, Ruth saiu da casa com o coração aquecido. Sabia que algo dentro dela também estava mudando, e pela primeira vez permitiu-se pensar em possibilidades que antes pareciam distantes demais. Na manhã seguinte ao jantar, Ruth foi recebida na porta por Charles, já vestido casualmente, com uma expressão mais leve que de costume. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de serenidade e expectativa. Ruth, entre. Eu queria conversar antes de você ver o Lucas. Ela entrou, um pouco surpresa. Sentou-se no sofá da sala de estar, enquanto Charles servia café. Desde que você começou a passar mais tempo aqui, a casa mudou. Lucas mudou. E eu também. Ruth sorriu, discreta. Fico feliz por ver vocês se reencontrando. Ele estava só esperando o momento certo. Charles apoiou a xícara na mesa e olhou diretamente para ela. Eu tenho pensado muito. Você é a única pessoa que realmente conseguiu alcançar meu filho. Não só com métodos, mas com amor verdadeiro. E é disso que ele precisa. Eu faço isso porque me importo, não como obrigação. E é exatamente por isso que quero te fazer uma proposta. Ruth franziu a testa, curiosa. Eu quero te contratar em tempo integral, não como empregada, mas como parte da nossa vida, como companheira do Lucas, alguém que possa estar ao lado dele todos os dias e que ele confie. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Era uma mudança enorme. Isso significaria deixar o restaurante, mudar sua rotina. Mas também significava estar onde seu coração se sentia mais útil. Eu preciso pensar, falar com meu irmão, organizar minha vida. Claro, sem pressa. Só quero que saiba que a casa estará sempre aberta. E eu também. No dia seguinte, Ruth voltou. Não com a mochila pequena de sempre, mas com uma mala. Tinha conversado com Eli que, mesmo com dificuldade para entender tudo, sorriu quando ela disse que estava ajudando outra criança como ele. Eu aceito, disse ela ao encontrar Charles no corredor. Ele não disfarçou o alívio. Você não vai se arrepender. Lucas já te ama. Só falta ele conseguir dizer isso com palavras. Os dias que se seguiram foram de construção. Ruth passou a fazer parte da rotina da casa. Ajudava Lucas a acordar, a se alimentar, a brincar e até a organizar as próprias coisas. Cada pequeno avanço era celebrado. Mas o que mais chamava a atenção era a naturalidade com que ela e Charles começaram a conviver. Conversas longas na cozinha, risadas inesperadas, confidências trocadas à noite quando Lucas já dormia. Num sábado à tarde, Ruth preparava um lanche com Lucas quando Charles entrou na cozinha e, sem perceber, ficou ali parado, apenas observando. Ela dançava uma música lenta com o menino, que balançava os braços com os sinos. Ruth ria. Lucas imitava. Quando a música terminou, ela olhou para a porta e viu Charles parado, emocionado. Desculpa, só fiquei aqui, admirando. Tem algo bonito em ver quem a gente ama sorrir, não é? Tem, especialmente quando a gente achava que nunca veria isso de novo. Charles se aproximou, pegou a mão de Ruth para agradecer, e os dois ficaram em silêncio. Uma conexão estava ali, clara, forte, mas não apressada. Era algo que nascia do cotidiano, do respeito, da admiração. À noite, enquanto Ruth lia um livro no sofá, Charles apareceu com uma xícara de chá. Posso? Ela fez sinal. Para ele se sentar. Conversaram por horas, sobre tudo.
sobre nada, sobre a vida que cada um teve até ali. Sabe, Ruth, eu já fui muito cego. Achei que podia comprar soluções, mas o que mais salvou meu filho foi o que o dinheiro não compra: sua paciência, sua doçura. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Eu só fiz o que gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no lugar dele. Charles segurou sua mão. E se alguém já te fez mal, saiba que aqui você só será valorizada e respeitada. Foi a primeira vez que Ruth sentiu seu coração bater diferente. Não era empatia, era algo mais. Uma ternura que se transformava em amor. E pela primeira vez, ela permitiu-se imaginar. Talvez a vida estivesse lhe devolvendo muito mais do que ela perdeu. As semanas passaram e a presença de Ruth na casa já não era novidade. Ela fazia parte da rotina, do som, da vida. Lucas se adaptava cada vez mais às suas atividades com menos resistência. Passou a identificar músicas, cores e até reconhecer quando era hora de dormir. Desenvolvia gestos simples para expressar vontades. E embora ainda não falasse, sua comunicação estava mais viva do que nunca. Naquela manhã de domingo, o céu estava limpo e o Central Park ainda silencioso. Ruth propôs um passeio ao ar livre com Lucas. Charles, que antes hesitava em expor o filho, aceitou. Ele vai se sair bem, disse ela confiante. Se você estiver junto, eu acredito. Foram os três. Lucas no meio, de mãos dadas com os dois. O menino andava devagar, observando o verde, os cães, as crianças correndo. A cidade, que antes parecia ameaçadora, agora era um quadro em movimento para ele. Pararam perto de um pequeno coreto onde músicos de rua tocavam jazz. Ruth balançou levemente o corpo no ritmo da música e incentivou Lucas a fazer o mesmo. Ele seguiu, imitando os gestos. Um grupo de turistas começou a aplaudir. Charles olhou ao redor e, pela primeira vez, não se sentiu envergonhado por ter um filho diferente. Sentiu orgulho. Sentiu amor. Você trouxe isso para nós, Ruth, disse, com os olhos marejados. De volta à casa, depois do almoço, Ruth estava na varanda lendo um livro quando Charles se aproximou com 2 taças de suco. Achei que merecíamos uma pausa, disse, entregando uma a ela. A gente merece muito mais do que uma pausa. Merece paz. Sentaram-se lado a lado. O sol aquecia os ombros e o som distante de Lucas brincando no quarto trazia tranquilidade. Ruth, posso te contar algo que nunca contei a ninguém? Ela assentiu com suavidade. Quando minha esposa morreu, eu não chorei. Não no velório, não no enterro. Fiquei tão obcecado por manter tudo sob controle que congelei por dentro. Me tornei uma máquina, uma casca. E agora? Agora eu choro. Sozinho às vezes. Quando vejo o Lucas rir, quando te vejo cantando com ele, é como se a vida tivesse voltado. Ruth não disse nada, apenas segurou a mão dele. E naquele gesto, simples e honesto, havia tudo o que ele precisava. Na noite seguinte, Lucas teve uma pequena febre. Ruth ficou com ele no quarto, colocando panos frios na testa, medindo temperatura, fazendo carinho. Charles, aflito, se revezava. Às 3h da madrugada, quando a febre baixou, os dois se sentaram exaustos no sofá do quarto infantil. Charles a olhou nos olhos. Eu não sei como consegui viver sem você até agora. Ruth sorriu. Você conseguiu, mas agora não precisa mais. Os dois se aproximaram, lentamente. Não houve beijo ainda. Apenas um abraço, demorado, quente, verdadeiro. Lucas, do outro lado da cama, dormia tranquilo. Naquela madrugada, Charles soube que não havia apenas encontrado uma cuidadora para o filho. Havia encontrado alguém capaz de tocar partes dele que estavam adormecidas. E Ruth sabia que não era só um trabalho. Era amor real, vivo, raro. O outono já coloria as ruas de Nova York com folhas amarelas e avermelhadas quando Charles tomou a decisão. Ele passara dias refletindo, ensaiando palavras, revisando gestos. A verdade é que pela primeira vez desde a morte da esposa, seu coração batia diferente.
não por impulso, mas por presença. Pela mulher que entrou na vida dele sem pedir licença e o ensinou a amar de novo. Naquela manhã, ele preparou o café da manhã. Não a equipe, não a governanta. Ele mesmo, panquecas, frutas, suco fresco. Ruth desceu para a cozinha e se surpreendeu com a mesa posta. Hoje é você quem vai ser cuidada, disse ele sorrindo. O que está acontecendo, Charles? Eu preciso dizer uma coisa e não quero esperar mais. Ela sentou-se surpresa. Charles se ajoelhou ao lado dela. O mesmo homem que um dia a desprezou por causa da cor da pele e da profissão agora estava ali, de joelhos, com os olhos marejados de gratidão. Ruth, você salvou meu filho, mas também salvou a mim, me tirou de um vazio, me ensinou o que é amar com paciência, com presença. Eu não estou dizendo isso porque sou grato. Estou dizendo porque te amo. E se você aceitar, quero construir uma nova história ao seu lado. Com o Lucas, com a gente, como uma família. Ruth ficou em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Lembrou-se de todas as vezes que foi humilhada, invisibilizada, descartada. E agora, aquele homem que um dia a ridicularizou, a via como mulher, como parceira, como alguém essencial. Charles, eu também me apaixonei, mas tenho medo. Medo do quê? De não estar à altura, de não saber lidar com tudo isso, de não ser aceita no seu mundo. Ruth, o meu mundo só faz sentido com você nele, e quem não te aceitar está fora dele também. Ela o abraçou, forte, verdadeiro. As lágrimas escorreram sem resistência, e naquele abraço, Lucas se aproximou. Tocou os dois com as mãos pequenas e sorriu, como quem diz, é isso, estamos juntos. Meses depois, Ruth e Charles oficializaram a união com uma pequena cerimônia no jardim da casa, simples, íntima, rodeada de quem importava. Lucas entrou com as alianças, vestindo um terno azul e com um sorriso que encantou todos os presentes. Ruth, agora oficialmente parte daquela família, não abandonou suas raízes. Continuava visitando Eli, ajudando mães de crianças especiais e promovendo encontros com terapeutas comunitários. Tornou-se símbolo de superação, de empatia, de amor real. E Charles se tornou um homem diferente, mais humano, mais presente, mais feliz. Juntos, os três formaram uma nova história. Não perfeita, mas verdadeira, onde o preconceito foi vencido pelo respeito, o silêncio pelo amor e a arrogância pela humildade. Essa é a história de como uma garçonete negra, desacreditada por um milionário arrogante, transformou o impossível em realidade. E com seu coração puro, fez um menino dançar e um homem voltar a amar. E você? Acredita que o amor pode mesmo curar feridas profundas e unir mundos tão diferentes? Conta aqui nos comentários o que você faria se estivesse no lugar da Ruth. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes como essa. Nos vemos no próximo vídeo.